E bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar o seu, o nosso Rock and Code, o seu podcast que fala de tecnologia e não te ensina absolutamente nada. E eu tô muito feliz hoje, sabe por quê? O meu co-host, ele tá de volta de Tio Sam. Estava lá em busca do sonho americano, Living in America. Emílio. Cara, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uma ótima noite. Estive em terra de Tio Sam, cara. Uma experiência fantástica, né? Onde as pessoas que não usam o could, eles usam o can para fazer. Ou apenas só um I want, não se usa nem o can para se fazer uma pergunta, né? Você vai lá, I want tal coisa, você faz o could, o cara já olha pra você com uma cara assim, você não é daqui não, né? Você tá meio por fora do que realmente existe. Lá eu sinto que essa rudeza não é comum, entendeu? Não é comum nem no Brasil, nem na Irlanda, entendeu? Então, em terras irlandesas aqui, fica a dica para todos, né? Vai pedir uma cerveja? Primeiramente, diga olá, boa noite, como você está? Pode me ver uma cerveja, né? Poderia ter uma cerveja. E o cara vai te responder, é claro, será uma honra. E ele te traz uma cerveja, é a coisa mais comum do mundo. Então, gosto dessa elaboração dos bons. Dia na aula de inglês com a tia, né? Porque isso foi na quinta série, que a gente tem que falar May I have a beer? May I have something? É mais culto você falar O I MEI o want, MEI é você muito está. bom. May I have. É uma boa, é polite, né? É, polite, Emílio, e eu tenho que totalmente. falar uma coisa aqui, né? Uma coisa importante. O meu cenário super não profissional estará no YouTube, sim. Esse episódio vai. Foda-se. Foda-se. Eu Entendi, não sou cara. profissional, mano. Então se acostuma. Tá aqui porque gosta das coisas idiotas que eu falo. Mas eu Entendi, não tá quero te certo. ensinar nada. Eu só quero falar sobre coisas levianas. Então, eu e Emílio elaboramos uma lista de coisas levianas, né? Algumas novidades, treta, óbvio, cara. Se não tem treta, não tem podcast. A motivação desse podcast foi ódio e treta. Então, falando de ódio e treta, Emílio, você viu que o Linus Torvalds aprontou de novo, né? Cara, eu vi que ele foi extremamente rude, como já é da sua natureza, vamos dizer assim, mas dessa vez, né, o que muitas vezes a galera fala, tudo começa com, a pessoa falava que ele era assim, e daí, mas no último Twitter famoso dele, vamos dizer assim, ele foi demasiadamente rude. Não foi nem que ele pediu um I want a beer, né, cara? O cara já chegou e falou assim, give my beer. Ele já foi tomando a cerveja e simplesmente falando o que ele queria. E não adianta fazer de outro jeito, já sabe que vai dar errado. Eu posso colocar a minha visão? Eu Pô, me dei ao pode, trabalho, pode. olha só, eu me dei ao trabalho de ler a lista de e-mail. A lista de e-mail tá pública. Para quem quiser ver, você pode ir voltando e você pode ir adiantando. Essa conversa foi extremamente longa. O que foi divulgado foi a ponta do iceberg. E de fato, eu achei que o Linus foi um pouco desnecessário. Eu achei. Agora, eu acho que também, se você olhar um pouco assim, questões culturais, o cara é finlandês. A Finlândia, a Escandinávia é assim. As pessoas são desse jeito. Aqui na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, a gente é assim. A gente não, eles, porque eu não sou escandinavo. É um pouco assim. Hum. Alguns mais, alguns menos. Deu para perceber, cara, que era um problema que já estava acontecendo há um tempo e que ele já estava incomodado. Ele provavelmente teve outras conversas que aí, mano, só quem faz parte da lista sabe que ele já deve ter dado o ponto. E, cara, a conversa, o tal do Steven, o cara que foi a vítima, ele em nenhum momento se descontrolou. Ele, pelo contrário, ele foi muito humilde, cara. Ele realmente, ele se esforçou
para entender o que estava acontecendo. Ele se esforçou para, beleza, eu pensei dessa forma, onde que eu errei? E, mano, o Linus deu uma aula pro cara. Ele explicou, não, cara, isso aqui que você quer resolver não é um problema, isso não tem que ser resolvido. A gente não tem que ir por esse lado. Eu entendo, cara, que, pô, o Linux, cara, o kernel Linux, quem trabalha lá, velho, quem mantém, é cascudo, velho. É uma pessoa que não vai ficar magoada. Ah, ele falou comigo, ah, eu vou largar. Não, os caras são cascudo. Os caras aguentam pressão. Não tô dizendo que o Linux poderia ou não fazer isso, mas, mano, olha também o tanto de responsabilidade que o cara tem. O Linux hoje move o mundo, velho. Hoje tudo praticamente roda o kernel Linux. Então a parada não é brincadeira. Então eu acho que às vezes, quando você tá mexendo numa parada, isso é qualquer coisa, não precisa ser só software. E que o bagulho é sério, meu irmão, o primeiro erro que você faz, você já tem que levar uma carcada pra você entender, meu irmão, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é o bagulho aqui é sério. Então, é isso que eu penso. Ele podia ter sido um pouco mais polite, mas enfim, aconteceu. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que ele poderia ter sido muito mais polite, mas assim, isso é muito também do que. Isso não é novidade, né? Não é a primeira vez que ele manda uma dessa, assim. Que ele é extremamente não polido, vamos dizer assim, que ele é um cara mais grosso. Ele é um cara que, historicamente, né, todo mundo não, assim, muita gente fala sobre isso. Tem várias bibliografias, tem algumas até ali, no qual os caras, eles até falam que assim, isso aqui foi um modo Linux, né? O cara deu uma tirada de sério lá, o cara fala, tava no modo Linux, né? De não fazer, tinha que ser grosso dessa maneira para tomar a decisão. E talvez se ele não tivesse esse jeito, talvez hoje o Linux não seria o que ele é. Então, isso eu tiro o chapéu pro cara. Mas é o que eu falei para você. Não é o ponto assim. Beleza, o Linux ele tem esse jeito dele, acho que ele foi demasiadamente grosso, acho que ele não precisava ter sido tanto. E também porque nós brasileiros, você botou um ponto muito interessante. Nós brasileiros, como culturalmente falando, normalmente nunca damos nunca vamos em frente, né? A gente gosta de deixar aquelas que vai dando, a gente brinca, vou dar uma nas perninhas para derrubar, né? Tipo, é sempre o modo certo de falar com o teu gerente, com o teu colega. A gente sempre tenta fazer essa relação 360 graus, uma reunião de feedback, ou até alguma coisa do tipo, uma crítica a gente nunca faz em grupo, a gente faz no individual, o elogio a gente faz em grupo, até para querer promover o bom ambiente. Mas já puxando a sardinha pro lado dev da brincadeira, eu não sei por que o dev é tão grosso assim, entendeu? Pode ser essa questão cultural, né? Tem muito software sendo feito no Suécia, Finlândia, muito software bom, né? Pode estar diversas empresas que que estão ali, né? Eu até brinco, né? Nossos pais e avós devem agradecer muito a Suécia, porque o Candy Crush é sueco, né? A empresa é sueca. Então, é muito importante. Candy Candy Crush é Crush eu sueco, acho que é cara. finlandês, não? Ou é finlandês? Estou falando Não, besteira? não, peraí. Eu sei que a King tem um escritório em Malmo. A King que faz o Candy Crush. E eu não sei, acho que é a Supercell que faz o Clash of Clans, que é finlandesa. Eu não sei, dá uma pesquisada aí e a gente vê, mas é escandinava, é uma empresa escandinava, isso eu sei. Não A só, né? empresa foi Tem fundada na Suécia, em 2003. ah, não, tem o É, Spotify, que é tem o sueca, Spotify, tem, que é tem a transformador, né? Electrolux, é, Eu não sei se o Spotify foi o Electrolux, primeiro, mas ele foi o primeiro de grande porte, né? Então ele acabou é, transformador. A é, maneira que a gente escuta a música hoje, a gente deve muito ao Spotify. o Spotify Mudou muito. conseguiu achar uma forma sustentável e eficiente de ter streaming, né, cara? Antigamente era buferizado, era muito ruim. O Spotify conseguiu achar um meio de deixar a experiência de ouvir música online igual você ouvir um CD na sua casa.
Não só tem a Electrolux, tem a Volvo, a Suécia inclusive inventou o zíper, você sabia? O zíper foi Sério? inventado. Sim, o zíper foi inventado na Suécia. O zíper é aquele negócio assim para cortar queijo, sabe? Foi inventado na Ralador de Suécia. queijo Sim, foi inventado na Suécia. foi O, inventado na o Suécia, muito cinto bom. de segurança de 3 pontas foi inventado pela Volvo. E Que foi isso? aberta, eles E abriram a foi aberto pela patente, questão de sim, segurança. para todo mundo poder usufruir. Pra você ver que a Volvo é uma empresa que preza primeiro pela segurança e pela confiabilidade, né, cara? Então a Suécia saiu o ABBA, Roxette, Yngwie J. É Malmsteen, verdade. o guitarrista gordão, rapidão, toscão, Conheço, sueco. conheço. Temos o Sueco. Sabaton. Sabaton é sueco também. Então a Que Suécia tem muita isso? coisa Eu vou ter que bacana. levantar tudo que tem na Irlanda para poder fazer É, essa não, coisa bacana da não Irlanda também. precisa, Emílio, não precisa. A Tem Irlanda tem YouTube, a cerveja e o uísque. Tá bom, tem a cara. cerveja e tem o Isso, whisky. isso já são tem a St. Patrick's Day. St. Então, Patrick's Day no próximo mês, é verdade. Teremos St. então, Patrick's Day no dia 17 de março. pois é, Eu cara. acho que é 17 de março, mas é naquele final de semana ali, tá? É 17 ou 18, eu sempre confundo. Então, Mas eu Emílio, acredito que a Irlanda tem muito mais coisa que isso, né? não, olha só, a Mas Irlanda é a cultura da bebedeira, é tudo que move a existência da programação e do rock and roll. É a bebedeira. é verdade, É, cara, é verdade. Tem quem uma nunca banda muito programou? famosa aqui que é mais famosa que o Chu em Dublin, né? Que é a The Dubliners, né? Que os caras cantaram aquele Whiskey in the Jar, né? É deles. É extremamente famosa. Whiskey in the Jar? Eu achei que fosse do Thin Lizzy. Eu acho que é deles, cara. Hum, vê aí, por favor. Eu achei que o Whiskey in the Jar era do Thin Lizzy. Que honestamente Então, eu não sei de onde essa banda é, mas. Whiskey in the Jar é uma música tradicional irlandesa, cara. Olha só, cara. Olha como é que eu tava errado. E eu acho que ela se popularizou. Na verdade, eu acho que não é de nenhum dos dois. Acho que só é uma música famosa na Irlanda, cara. Os caras só Aí, gravaram. olha só, cara. É isso que a Irlanda deu Temos pra a questão gente. cultural aqui. E, ironicamente, vamos deixar apenas um ponto muito interessante sobre Dublin, pra gente não entrar. O assunto não é sobre esse hoje, mas U2 não é famoso aqui. E isso talvez é um choque para a maioria das pessoas. Eu não gosto É de claro, U2, se o não, Bono cara. Vox na rua, todo mundo vai parar pra encher os paciência dele. Mas ele não. A banda em si, ele não é a banda mais famosa, assim. O Bono é fofo, né, cara? Ele quer curar a humanidade, né, cara? Eu O acho que ele é mais famoso nos Bono. Estados Unidos, Brasil, África do que aqui, assim. Aqui eles ficam bravos com ele que tem um rolo de pagar imposto em outro lugar, ele fez a residência dele em outro lugar, ele paga imposto. Mas Enfim. enfim, vamos falar sobre o mundo dev, rock and cold. Então, puxa aí agora. Vamos lá, cara. E essa semana fiquei sabendo que existe agora um novo editor de código que está conquistando o coração das pessoas. Um editor, cara, que foi feito na linguagem Rust. Né? Que é o novo Ah, queridíssimo das pessoas. Entendeu? É o C que deu certo. Entendeu? Não, o C deu muito certo. É o C que deu certo. Falam que é o C 2.0. Não, o 5.0, que falam que o 2.0 é o C Sharp. E ele é muito rápido, ele é muito bacaninha e tal. Porém, ele só existe para Mac. Só existe para o sistema iOS. é. E o ponto é que o Zed você pode. Eu acabei instalando no MacBook e tal. Falei, eu vou dar uma testadinha nele aqui, né? Fiz ali um Hello World, vi como é que tava funcionando a questão do terminal e tudo mais, fonte, template, vi como para organizar ele. Extremamente leve, extremamente rápido. Eles mesmos falam, né? Eu adoro esses pontos de. Quando tem benchmark feito pela própria empresa, né? Porque eles estão brigando de 58 milliseconds, entendeu? Para tipo 96 do VS Code. Os caras falam, nossa, mudança de vida. E eu fico pensando sempre que a piscada é a mesma, né? Você piscou é igual. Não vai mudar 0.04? É. Não, 0.4 milliseconds, cara. Então é isso que vai mudar, né? Não.
40 milissegundos, na verdade, né? Já muda um pouquinho. Você piscar um pouquinho mais longo e ou piscar rápido, você que escolhe. Então, o que que você achou? Eu usei, mas eu quero saber o que que Como você achou ferramenta, como eu achei legal, ferramenta. cara. Eu gostei. Falando sério mesmo, gostei. Eu achei que é interessante. Na minha opinião, eles estão bem dentro já. Integração com o ChatGPT 4, com o Copilot, que, meu, não adianta querer brigar e falar não uso. Tem que entender, cara, que o mercado vai usar. Eu achei extremamente interessante, cara, que a linguagem que você coloca ali, né, as mais conhecidas, obviamente, ele já reconhece, já aplica é, todo o layout para tua linguagem e tudo mais. Então, eu fiz um teste em Python e JavaScript, que foi o que eu pensei na hora lá. Então, assim, achei bem interessante. Né, essas linguagens, as mais mainstreams, assim, todas estão funcionando. Já tem habilidade para você usar o Vim nele, já tem algumas coisas interessantes, né? Já tem o Vim Mode lá nele, achei bacana. É, porém, entretanto, todavia, você gostou do ZDev? Eu gostei. Claro que ele ainda não está pronto para ser usado, né, na real. Eu senti falta de algumas coisas. O que eu gostei é que ele é de fato um editor. O VS Code é uma aplicação que roda num browser, né, roda em Electron. Uhum. Então, assim, obviamente isso não é nenhum demérito, é só uma observação. Mas o Zed é de fato um editor, é um programa nativo. Eu gostei dele ter muita coisa já de graça, sem você ter que instalar nada. Eu gostei muito, achei um pouco desajeitado, mas é uma funcionalidade que para mim tem muito potencial, que é você ter comunicação dentro da ferramenta. Você pode criar uma sala, canais com discussão, você ter um mini Slack ou um mini Discord ali dentro. Eu achei isso muito maneiro. Não funciona muito bem, algumas coisas são muito confusas ainda, mas eu já usei um pouco, eu já fiz um pair com uma pessoa, a gente estava resolvendo o problema, tava usando o Zed. Ah, usa esse editor aqui para ver o que que você acha. Aí convidei a pessoa, a gente fez um pair, foi muito maneiro. Ele é muito rápido. Eu acho que ele ainda precisa ter suporte em algumas coisas, por exemplo, o Preacher. Há uma configuração dele, eu percebo que ele não entende. Ele configura da forma dele e Uhum. e o que é um pouco complicado, porque às vezes você tem, quando você fala de uma empresa, de um projeto, você tem já uma configuração do Preacher e um editor config que já é versionado para evitar muito de você não ter um código formatado de outra forma. Então a gente já deixa isso muito padronizado. Então isso para mim é um ponto negativo, mas com certeza é um produto muito bom, cara. Eu tô acompanhando a mailing list, eu sempre tô lendo as novidades. E vamos ver, cara, quando sair a versão 1.0 aí que vai ser o momento de virar de fato ou não. E o fato dele só ser para Mac, cara, assim, isso é obviamente achômetro, mas eu acho que é uma estratégia muito boa. Primeiro que a maioria dos desenvolvedores usam Mac. Obviamente eu estou falando num nível mundial, não estou falando só do Brasil, só aqui da Suécia, mas a maioria usa Mac. A maioria. Alguns usam Windows, mas é a minoria. E eu acho que, de fato, o programador, a pessoa que usa Mac, é mais propensa a comprar alguma feature paga do produto. É mais propensa a isso, porque já é uma pessoa que já gastou uma grana, cara, do caralho já no, no Mac. Às vezes paga Copilot, paga, então eu acho que se for uma ferramenta que custa aí uns US$ 10 aí, 10 euros por mês, e vai dar um valor para a pessoa vai pagar. Talvez quem use Windows, use Linux, não vai querer, sabe? Então isso eu acho uma estratégia muito acertada. É, eu pelo menos acho. Mas tem que ter Linux, Mac, certamente tem que ter. Esse é o ponto. O ponto. Eu concordo e discordo. Eu acho que hoje o ambiente. Não é eu concordar ou não, né? Quando a gente entra, tem uma discussão muito interessante. Que perguntaram assim, né? Abriram um post, acho que anteontem, falando assim: ah, quando vem para Windows 10 e 11, né?
E a resposta de um dos caras lá foi simplesmente assim, quando alguém portar pra lá. Eu fico Basicamente, é pensando, isso aí. É mas open será source, o que... código tá lá, pô. Mas isso daí é meio uma resposta que não ajuda, né? É uma resposta que não ajuda. Mas aí o cara foi mais longe. O Zed vai chegar para o Windows quando alguém, né, portar ele lá, né? E por enquanto ele fala que o posicionamento está considerado no Linux, que daí eu acredito que juntar Linux e Mac, acredito que aí sim tem maioria dos desenvolvedores. E quando eu falo desenvolvedores de software, não programadores, porque daí a gente entra naquela discussão que eu acho que o Edgar vai muito melhor que eu, de tipo a diferença entre programador e desenvolvedor de software. E eu acho que juntar Mac e Linux, aí tudo bem. Aí eu admito que realmente é muito superior. Quando a gente entra dentro desse... E ele deixa um ponto, né? Tinha lá uma issue lá relacionada ao Windows Support. E o cara simplesmente, um monte de gente falando sobre os números do Windows, a quantidade de gente que usa, sobre o quanto que tinha colocado, daí um cara simplesmente chega. O cara teve. Ó, rápido números, o cara falou assim, ó, Windows OS hoje é 61%, né? De PCs do mundo, né? E 46% é considerado a Mac. E o resto, no caso, seria tipo Linux users. Só que, na minha opinião, esses Linux users, em boa parte, são desenvolvedores, que talvez é o mercado deles. Enquanto 61% de povo que usa Windows, talvez, podem ser pessoas de É um outras áreas, né? PO, é E um os, é, PO, um o manager, PO, o PM, todas as outras pessoas que, no fim das contas, não vão comprar o Zed, né? Eu acredito que o produto chama Zed. Eles falam sobre o quanto isso é interessante, porque ele vem como uma terceira via muito forte, porque hoje em dia, atualmente, ou você está no VS Code, ou você tem que ir para usar IDEs menores, né? Ou IDEs nichadas, como é o caso do PyCharm, como é o caso... Isso que é muito bom também, eu usei durante um tempo e gostava quando eu mexia muito com Python. Mas é que não, se você quer, você tem que ter 2, 3, 4 programas. Se o VS Code teria um só. E esse Zed vem com essas facilidades que a gente já gosta no VS Code. E extremamente leve, extremamente interessante para várias coisas. E daí o cara simplesmente fala assim: números não vão mudar nada, nós não vamos mudar, não adianta vir com números, nós não vamos. eu acho que é o posicionamento correto, velho. Eu acho que se você começou uma empresa, você tem uma visão, velho, você tem que seguir aquilo ali. É a estratégia que eles têm. É, com certeza, assim, já existe uma parada muito batida de toda vez que você fala de desenvolvimento móvel, por exemplo, você tem um aplicativo. Sempre lance coisas, porque o usuário Apple gosta de se sentir especial. Olha o Instagram, por exemplo. Antes era uma rede social de foto para usuário Apple, para usuário iOS. E eles se sentiam super especiais, tanto que eu acho que a pessoa, né, você que está ouvindo aí, Emílio e o ouvinte, deve lembrar o furdúncio que foi quando resolveram fazer a versão para o Android finalmente. O pessoal, vai orkutizar, enfim, eu não quero ficar falando, não, isso aí, deixa isso aí para Cauê Moura, para cara que fala de cultura pop aí, essa galera das antigas já falou isso aí. Você pode achar o vídeo do Cauê, inclusive muito engraçado, cara. O Cauêzão falando disso aí. Aquelas coisas, os caras engraçadão, velho. Gosto dele pra caralho. Queria trazer ele aqui no Rock and Code, mas eu vou falar o que com ele? Falar Eu tenho de. muita coisa para falar com ele, pode Porra, vir, filho, tem problema porra, a gente não. podia chamar ele, o Fê Castanhari, e falar de chat GPT. Porra, essa é... Olha só, ô, Emílio, eu vou registrar o meu sonho aqui, cara. Se isso se realizar, cara, vai ser o último podcast que eu vou gravar na minha vida, que eu zerei o podcast. Tem o Fê Castanhari, Cauê Moura e a Kita. Meu irmão, eu só ia cruzar os braços, pegar um baldão de pipoca. Galera, vai. Agora. Eu ia fazer, eu queria por mim, você vai pegar uma passagem em Suécia e Irlanda que a gente ia fazer junto, um do Nossa, lado do mano. outro, e dividindo a pipoca, porque ia fazer o quê, né? Nossa, Ia falar mano. o quê pros caras? Nossa, cara.
Traz uma Ah, garrafa de cara. Macallan, né? De Macallan. Mas assim, toda o ponto que a gente tá puxando assim é um pouco o quão duro assim. Eu entendo a necessidade às vezes de ser duro para encerrar né? Mas eu acredito de vez em quando que eles poderiam ser mais polite. Até depois, até o cara coloca no final aqui falando assim: qualquer anúncio será feito pelo nosso site. Então, tipo, já pra não É, deixar nem crescer. O ponto é, daí eu até falei, né? Falei até, tava numa comunidade aqui, eu até falei assim, ó. Os caras falam que números são importantes para dar importância primeiro pro Windows, achei tudo bem e tal. Cada um sabe o que é prioridade ou não. Mas isso foi há um ano atrás. E de lá pra cá, os caras continuam com o mesmo posicionamento de que não é o foco. E exatamente um ano, não, um pouco menos de um ano, foi em maio de 2023. Então, eu acho que eu falei que eu acho que o Zed pode vir a ser um editor bem legal, mas ainda é muito embrionário, assim. Tem uma expectativa muito grande, até por quem tá fazendo ele, né? Quem tá fazendo ele são os caras que eram do Atom, né? Muitos dos caras trabalharam no Atom lá atrás. E para os jovens que não chegaram a conhecer o Atom, durante muito tempo, ele dominou o mercado. Vamos dizer assim, não chegou a dominar o mercado porque era um negócio muito diferente, né? Então, o Atom e daí tinha o VS Code, mas, por exemplo, eu era extremamente Atom Boy, assim, eu adorava o Atom, eu só usava o Atom. Mas não tinha os só o caras que eram do Atom, VS olha Code. só, não só o Atom, eles criaram o Electron e depois criaram o Atom em cima do Electron. Eu tô falando uma Hum, besteira, isso é um surto que existe dentro da minha cabeça. Aí eu já não sei, o que eu sei é que o Atom era o editor meio que oficial do GitHub. Do Ele GitHub. tinha, antes do GitHub ser da Microsoft, o editor deles era o Atom. Que eu não gostava muito Era o não, sendo Atom. muito sincero, eu achava ele muito pobre. Eu achava que o VS Code era um pouco mais rico em algumas coisas, né? Eu nunca É que eu gostei acho que o muito VS do Code foi Atom, lançado não. depois. Mas é aquele negócio, é o poder. Cara, uma coisa é o seguinte: uma coisa é você ter um editor, né? Era uma outra época de internet, né? A gente tinha pequenos grupos desenvolvendo projetos muito legais. Você não tinha um. Você tinha um Sublime, que se você baixar o Sublime hoje perto do que era o Sublime, ele não mudou tanto, ele é um editor de texto, né? Continua sendo um editor de texto. Mas ele era o Sublime com umas coisinhas a mais ali. E do outro lado, cara, você tem um novo software, o VS Code, sendo mantido por uma empresa, talvez. Eu vi que hoje chegou a 3 trilhões de dólares, né? Que é a Microsoft. E simplesmente injetando muita coisa. E aí, na minha opinião, foi ali que começou o plano da Microsoft de querer ser líder de mercado no mundo do desenvolvimento. Que isso aí entra num outro assunto, podemos desdobrar aqui. Eu ainda gostaria de ficar no assunto anterior, ainda, que é essa questão da rudeza. Essa questão do ponto. E daí, vamos lá para nosso amado e querido, né, X.com, né, o Ah, famoso X, o O Twitter, ex-Twitter. o E teve um cara Twitter. que comentou bem assim, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque já aprendi que eu não sei citar nomes nesse Ah, negócio aqui. não, não. Ele é uma pessoa importante? Não é uma pessoa importante. Não é uma Então pessoa pode importante. Eu falar nunca o vi esse cara nome, na ele minha vida. não vai se incomodar, não. A gente vai dar um biscoito pra ele, Um pô. bom nele. Não, vou chamar somente de Charles, que é o primeiro nome dele. Que ele mandou bem assim, ó. É atribuído a ele, né? Porque é uma print. O cara falou assim: não seja bocó. Se não fez superior em engenharia de software e não tem anos de estudo na área, você não é engenheiro de software. Por mais que o seu cursinho diga que você é. Na vaga de trabalho, na vida real, a pedrada vai ser pesada se não souber fazer o que um engenheiro de software faz e não é um mero print ou uma landing page. E eu só comentei falando. A galera subiu muito ego. A verdade clara é que você pode ser o maior especialista do mundo. Você não é insubstituível. 9h25 da noite. Eu fiquei até com sono, cara. Eu, eu falei. Quem ouviu o último episódio com a Jéssica, a gente fez um bate-bola disso aí. E é algo que eu já venho falando há muito tempo. Eu acho que tem muita gente que. Esse post do cara foi muito cringe. Foi algo que, assim, não constrói nada.
só gera discussão, só gera merda. Então acho que você postar um negócio desse aí só vai vir merda. Só vai vir gente falando porcaria. Ah, da minha eu acho, velho. Todo mundo, cada um vai falar o que pensa e nada vai mudar. Mas assim, é público e notório que sim, o desenvolvedor tem o ego um pouco inflado e eu não entendo Muito. por quê. Eu não entendo por quê. Porque assim, cara, percebo, cara, que eles realmente, muito desenvolvedor, acredita que ele manda. Eu lembro, cara, teve um camarada, velho, ainda falando de X, né, que marcou um X no meu coração, né, desde a época do Twitter, que o cara falou assim, ele tava numa entrevista de, eu acho que é fanfic, tá? Falou que tava fazendo uma entrevista de emprego, a pessoa tudo certo, negociou salário, negociou tudo, aí a pessoa, a recrutadora, por um acaso, ah, mas eu esqueci de dizer, a vaga é presencial. Aí ele chegou assim, não, então se é presencial, eu quero 40% mais, porque a empresa tem que pagar pelo meu tempo, tem que pagar. Meu irmão, eu fico pensando, primeiro, ele não deve ter mandado essa. E segundo, se ele mandou, a probabilidade dele conseguir esse job é nula. Porque já dá pra ver que é uma pessoa difícil. Às vezes eu já. Eu parei, eu desisti de falar isso. Eu vou falar, mas assim, eu vou falar pra fazer evento. Eu vou falar e fazer evento, só pra gerar assunto pro podcast. Que, cara, as pessoas têm que ser sábias. Você falar algo desse tipo não é sábio. Não é sábio. Porque a pessoa vai ver que você é um cara difícil, você é uma pessoa que tem posturas que. Mano, o mundo corporate, cara, é um jogo que você tem que jogar ele. Então, você não quer passar por isso, você tá numa entrevista de emprego, mostre respeito pelo tempo da pessoa. Antes de exigir respeito, respeite o tempo da pessoa. Então, entenda que a recrutadora está fazendo só o trabalho dela, não é ela que decide isso. Então, antes de negociar salário, deixa tudo claro, pergunte tudo. Pergunta tudo antes. Ah, entrou em conversa de salário? Não, tá, mas deixa eu entender mais. Essa vaga é presencial? É híbrido? Como é que funciona? O que que é esperado? Sabe? Como é que vai funcionar? Sabe? Você tem que saber essas coisas antes de você dar um número. Porque o salário é um número que define o seguinte: qual é a sua responsabilidade dentro da empresa e qual é o pacote de remuneração compatível com essa quantidade de responsabilidade que você vai ter, dado situações do mercado, né? Muito desenvolvedor, que para mim é um cargo extremamente simplório. Eu falo isso porque eu não sou desenvolvedor, eu sou desenvolvedor, mas eu tenho cargo mais de liderança, mais de tech lead. Eu olho para coisas que desenvolvedores não olham. Eu tenho muito mais responsabilidade e às vezes eu tinha saudade quando o meu trabalho era só arrastar cartão. Isso é muito simples de fazer. Você não precisa ser um gênio. Você só precisa ler o que está escrito no cartão, tirar dúvida e fazer. Só isso. Você não vai construir um foguete. Então, para pessoas desse tipo que tem muito valor, obviamente, né? Eu não vou dizer que isso não tem valor, estavam recebendo salários extremamente altos, dadas situações do mercado. Mas isso está E pode acabando. mudar a qualquer momento. Não, já está mudando. Já está mudando. Você vê que os salários já não estão tão altos assim, as vagas não estão tão abundantes assim. Quem aproveitou, mano, aproveitou. E é isso aí, cara. Eu acho que a humildade é algo que só te leva pra frente, que só te faz crescer. Quando você é uma pessoa humilde, quando você é uma pessoa que demonstra respeito pelo próximo, você evolui, você anda pra frente, você progride na vida. Se você é um cuzão que acha que você é o cara, que você pode falar o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, meu irmão, você vai ficar estacionado. Você não vai evoluir, pelo menos não no mundo corporate. Talvez no open source, em projetos assim, em fórum, em comunidades, talvez. Há quem ache isso foda. Mas no mundo corporate, meu irmão, isso é um atraso na sua vida.
Seu atraso na sua vida. E, mano, eu falei, fazer e fiz vento. Mas enfim, cara, eu sou cansado Ó, já desse ó, mas assunto, ó, velho. é que assoprou aqui, ó, o vento bateu aqui no meu coração. Fique tranquilo. Eu escutei, cara, escutei cada uma das suas palavras. Mas sendo bem sincero, eu sou da opinião que eu tava conversando recentemente, estive ao barbeiro e eu falei porque eu tava conversando com o cara. E ele, não, cara, que TI é importante, né? Porque eu olhei pro cara e falei assim, cara, você parar pra pensar, se tiver duas pessoas no lugar mais afastado do mundo, eu posso garantir pra você que eles precisam muito mais de um barbeiro do que de um cara de TI, cara. E ele parou e ele falou: uma vai ter que cortar o cabelo da outra, né? Eu falei: uma vai ter que cortar o cabelo da outra. Inevitavelmente, não tem como fazer, mas eu garanto que talvez nenhuma das duas vai precisar de uma landing page, ou vai precisar de um sistema, ou vai precisar de uma arquitetura mega gigantesca aplicada com cards de através. Isso não vai acontecer, porque a gente tem Lembra que. aquele meme? Lembra aquele meme do avião? Meu Deus, uma pessoa está passando, temos um médico aqui. Aí, vai lá, Temos um filho. doutor, um Temos um doutor. doutor aqui. Vai lá, filho, salve ela em PDF. Vai. É tipo isso, cara. É exatamente isso. É perfeitamente isso. Então, se você hoje tem que ser. Eu acho que a humildade te coloca à frente. Perfeito. E se a humildade te coloca à frente, cara, visto numa entrevista de emprego, visto dentro do seu emprego, eu não entendo por que de vez em quando na internet, tipo, na internet as pessoas precisam ser tão rudes, né? E a gente colocou de que 3 casos, né? Mas assim, não precisa ser. É basicamente desnecessário, cara. Entendeu? Olha Desnecessário. só, deixa eu colocar uma parada aqui, que isso já. Eu lembro que eu discuti isso no fórum do GUG, Achei ou que era da fórum Hard. do hardware. Eu ia falar, que Não, isso, cara? não. Eu lembro que eu participava muito do Hard Mob, que é um fórum geral, tem muita coisa, e do JUG, não lembro. É o grupo de GUJ, grupo de usuários de Java. E foi colocado um tópico desse tipo, que, cara, respeita o tempo das pessoas, o que eu acabei de falar. Mano, se você tá com uma dúvida e você posta na internet e uma pessoa se dispôs a parar a vida dela para te responder, mano, ela já fez muito mais do que você merece. Então, assim, acho que quando é na internet, na comunidade, claro, acho que todo mundo deveria ser polido. Mano, nem todo mundo é. Nem todo mundo é. Mas, Então, eu entendo o seguinte, Emílio. Quando você pede ajuda na internet, uma pessoa vai de boa vontade tentar te ajudar, meu irmão, você tem que aceitar qualquer coisa. E se você não gosta de rudez, então, mano, vai procurar num livro, vai procurar num mentor, vai fazer pagar alguma coisa, entra num grupinho fechado do Discord que tem regras que você concorde, aí demorou. Mas, mano, na internet é selvageria, velho. É selvageria. Eu nunca fui grosseiro com ninguém. Eu sempre ajudei muita gente, nunca fui grosseiro. Mas tem gente que é, e é isso aí, velho. São mundos desconectados, velho. mas assim, eu acho que o inverso também vale. Se você lançou um produto, cara, e foi um cara lá gastar o tempo dele pra perguntar alguma coisa, tal, assim, assim, assado, adianta ser rude com o cara? Ah, você voltou no Zed, né? Não, aí já é diferente, né, cara? Aí já é diferente. Se você tá lançando um produto e você quer trazer a galera junto, porque eu acho que essa que é a proposta. O Porque, Zed, ele é open source, né? Então ele tem que trazer a comunidade e ganhar força. Eu acho que esse tipo de atitude talvez afaste. Talvez seja o que eles querem, talvez eles não queiram o usuário Windows e querem ficar só no Mac. Não mas sei. será que daí também não tem o problema? Eu tô tentando puxar todos os assuntos, tá? Mas assim, então será que o problema não é, por exemplo, é que nem teu caso, o que acontece? Quando você chega pra se espelhar, você pode se espelhar lá no Mahatma Gandhi lá, entendeu? Que é um cara, foi um pacifista extremamente importante, na minha opinião, né? O exemplo dele é muito interessante. Mas aí, por exemplo, Linus Torvalds, cara. Se você procura lá frases do Linus Torvalds, falar é fácil e mostre o código. É atribuída a ele. Outra frase atribuída pra ele é: nunca me chame de um cara legal
Estou em algum lugar entre os geeks e os normais. Você quer ser quem? Né? O cara fala Pois assim, é, tô cara. me espelhando em quem? Então, cara, é aquele negócio. A gente tá se espelhando em pessoas que, no fim das contas, tipo, assim, eu quero ser quem? Não, eu quero ser o Linus da vida, entendeu? Eu quero ser tão importante quanto ele. Como que eu faço pra ser importante quanto ele? Cara, eu tenho que ter o posicionamento que ele tem, eu tenho que tratar as pessoas do jeito que ele trata. E eu acho que as pessoas têm que entender. Isso é uma parada, uma opinião que eu tenho fortíssima, não dá pra querer comparar o SED com o Instagram, não dá pra querer comparar a pessoa que tá começando um negócio hoje com o Linux. São momentos 100% diferentes. 100% diferentes. O Android, quando se lançou o Instagram lá, Android era um negócio, iOS era. O iOS estava até bem à frente. Muitos softwares iam nessa linha. O WhatsApp só tinha para Instagram. Só tinha para iOS. Durante muito tempo, o WhatsApp também só teve para iOS. Foi lançado primeiro lá e tudo mais. Até era pago. O WhatsApp era pago lá atrás. Eu sei Eu porque eu lembro, paguei. eu peguei essa Eu sei, época. eu sei porque eu Eu paguei. baixei a primeira vez porque tinha uma promoção tinha um O aplicativo que era aplicativo app grátis, eu acho. app grátis Era, do dia. é, isso, todo dia era, aí o WhatsApp tava gratuito, aí eu baixei, mas eu baixei e nunca usei. Eu usei 2 anos depois, eu acho. Então, eu, eu, É, eu, eu peguei eu acho que eu até cheguei, não me engano, ou eu paguei ou eu peguei grátis. Mas assim, era uma outra época. E querer se comparar com o Linux hoje em dia também, cara, é outra época. Você tem que entender mas o olha só, seguinte: ele hoje em dia tem quer muito ser mais um coisa, exemplo? O Linus quer ser um exemplo? Essa que é a questão. Eu acho que ele não quer, ele não se preocupa com isso, não. mas ele tá E muito em exposição pra quem não quer ser exemplo, cara. Vai por aconteceu. mim. Alguém assiste Rock and Cold e ele quer ser o Edgar, cara. Eu acho Ele uma vai péssima querer ser o decisão. Emílio. Eu acho que a Emílio é uma decisão muito boa. Você Eu querer já ser acho igual a que ser o mim. Emílio é uma péssima decisão e ser o Edgar é uma decisão nice, cara. Cara, olha só, as pessoas, assim, o que torna a humanidade é o fato de cada pessoa ser um indivíduo único. Eu sou único, você é único, todos são únicos. Você quer se espelhar no Linus, quer ser igual ao Linus, faz o que ele fez. Não seja, só criou só o kernel do Linux e E o Git. só porque o Linux na verdade é um kernel, né? Ele não é o sistema operacional, ele é só o kernel, que isso fique muito bem claro. Richard Stallman, não fique nervoso comigo, né? O sistema operacional é GNU/Linux, segundo o É. nosso Herbita. E fez o Ah, Git, mano. ele fez o Git. Só isso, só o que todo mundo usa. Mas Porra, o mano. ponto é, se você chegar lá hoje e criar um outro Linux, né, ou chamar ele de Batatinha quando nasce, e criar um outro Git chamado Jacaré não tem pescoço, não é a mesma coisa, porque já foi criado. Mas Quantos caras já pintaram Mona Lisas iguais ao Leonardo da Vinci? Não adianta, a Mona Lisa lá, a Gioconda, é do cara. Tá lá mas no olha Louvre, só, eu vi. Ela tá lá, eu, eu- você viu? É um quadrinho eu vi. pequenininho, né, cara? Um quadrinho Pequenininho, mequetrefe, cara. né? É uma Pequenininho, parece fila que gigantesca que vai é um quadrinho funilando assim desse pra você tamanhozinho tirar uma assim. foto. É. Mas enfim, tá lá. Mas assim, o ponto é, aquilo ali tá criado. Então assim, mas então eu vou. Então o que acontece? Eu não posso copiar a obra. Então eu vou copiar o coisas que. O jeito. Vou copiar o jeito de levar das pessoas e tudo mais. E assim, cara, esse assunto de rudez a gente pode abordar outros. A gente pode passar o resto da vida falando sobre isso, né? Case a minha vida, por exemplo. Eu fui trabalhar, minha primeira vez que eu fui trabalhar numa empresa grande, né? E eu lembro até hoje que simplesmente, cara, o cara chegou pra mim e falou bem assim: ó, vai lá fazer o café. Tipo assim, ou se vai lá buscar o café na máquina. Não era fazer o café, passar o café. Porque Eu passar o também. café é uma habilidade que o cara passa o café, todo mundo vem e toma o café junto. Eu tinha que ir lá na máquina buscar o café. Eu olhei pro cara e falei, velho, não vou buscar. Eu Não leva fazia mal, não. café. Quando eu era júnior, eu fazia café. Todo mundo adorava meu café. E eu É por gostava isso de que você fazer cresceu café. tanto e eu não. Mas é o seguinte, a brincadeira, essa parte, eu falei, não, velho, não vou, velho. Desculpa, não vou fazer. Primeiro porque eu não tomo café. Eu não tomava café. Cara, eu fiquei 2 anos sem tomar café, entendeu? Porque eu falei, não, não vou me. Eu falei, velho, se eu tomasse café, eu juro que eu iria lá buscar o café pra você. Galera, Dev Raiz tem que tomar café. Não, cara, Mídio, deve estou raiz tem que podar sempre, decepcionado. velho.
Não, Dev vai ter que raiz tem que tomar codar sempre, café, velho. coffee. Mas eu Mas olha tomo só. café. Eu só não tomava Então, café lá porque eu não então. queria ser o cara que buscava café, velho. A evolução começou quando você aceitou tomar café. Mas olha Entendeu? só. É por isso que Mas eu olha acho só. que. É por isso, não, rapidão. É por isso que eu acho que Dev Júnior não tem que carregar folha de papel. Dev Júnior não tem que fazer café pros outros se ele não toma. Dev Júnior não tem. Cara, Dev Júnior tem que sentar e codar, parceiro. Tem que sentar e se desenvolver e codar. Não vem com essa parada de, ai, tem que fazer não sei o que. Não, não tem que fazer nada, velho. Tem que sentar, busanfa na cadeira e codar. Se perguntar pra Jojo aqui, Jojo, quantas vezes por semana o Caio coda? Ela vai falar, todo santo dia. Todo dia eu sento, dou uma lida, ou no celular eu leio um artigo. Por quê? Porque o mundo é rápido, filho. Entendeu? Não adianta querer também ficar com. Só que não adianta ser rude com os outros, cara. E essa é uma parada que eu já bato há muito tempo. Não adianta querer bancar, achar que você ser o grosso com os outros vai adiantar alguma coisa. Isso A só única funcionou vez com na o minha Oasis. vida. Eu vou abrir aqui aberta. A única vez na minha vida que eu pedi pra alguém ir buscar um pão de queijo e um refrigerante pra mim foi um dia que. Sabe pra quem que eu pedi? Ironicamente, para a Jojo. Cheguei para a Jojo e falei assim: Jojo, meu cartão está aqui, a minha senha é 1234. E eu simplesmente, cara, vai lá, compra pra mim um pão de queijo, um refri, compra o que você quiser pra você. Pode ir lá e compra, por quê? Porque eu já entendi que eu não vou sair da frente do computador hoje. Eu não tenho como ir lá. Aí ela voltou com o pão de queijo, a coca, a bolsa e 4 sapatos. Exato, exato. Uma bolsa e 4 sapatos. Mas olha só, Era o vale Emílio, alimentação, só tá tranquilo. quando eu falei faça. Olha só, vamos pegar duas figuras que eu gosto muito de falar sobre elas: o Richard Stallman e o Linus. São duas pessoas que mudaram a tecnologia de como ela é. O que que eles fizeram? Eles viram algo errado e consertaram. Na época que o software era uma caixa fechada e tinha problemas, você dependia de uma empresa para consertar, o Richard Stallman se incomodou muito. Ele ficou muito incomodado com isso. O que, que ele fez? Criou todo o movimento de software livre que hoje roda o mundo. Tudo roda praticamente com software livre. O software livre está presente em muita coisa. Isso demorou, obviamente não foi da noite pro dia. A mesma coisa com o Linux. O Linux fez o Linux só como um projetinho de hobby. E a coisa tomou proporção. Agora o Git não. O Git, ele, cara, quem já usou o CVS, quem já usou o TFS, SVN. Harvest, o SVN ainda não era tão ruim, não. Era aceitável. Sabe? Quanto controle de versão bosta que existia. E tinha um Cara, que era bom, só que era proprietário. E o Linux, cara, essa é a direção que a gente tem que tomar. Ele conversou com a empresa, os caras, não vão abrir, não vão abrir. O que, que ele fez? Beleza, então eu vou fazer o que vocês fazem. Essa atitude. É a atitude de engenheiro. O que, na verdade, perfeito. devia ser a essência do programador. A gente tem o poder de criar as ferramentas. Então, por que, que você depende de alguém para te oferecer as coisas? Você cria. Cria Perfeito. você. E é isso aí. Cria porque você precisa. E se alguém gostar e continuar usando, é isso aí. Então, eu não quis Se dizer, você faz um novo gostar, Linux. não precisa copiar. Atualmente você não precisa copiar. Você pode ir lá e agregar, que é a parada mais legal do tal do É, software livre. é isso Não é aí. tão difícil contribuir assim para os projetos. Tem projeto que é mais difícil, tem muito projeto que é mais fácil. Mas, cara, eu concordo plenamente com tudo que você disse hoje. Então, Hoje isso aí, você Emílio, me isso ganhou com aí, a Emílio. humildade te coloca Olha adiante. só, Aquele papo é, da humildade bateu no coração. O falando de ventinho tá batendo aqui. humildade, a gente volta no primeiro assunto. Por que que o tal do Steven, o cara que foi duramente criticado no e-mail, ele continua? Porque ele entende que o que ele faz é muito maior. Isso eu tô supondo, tá? O que ele faz é muito maior do que o ego dele. A contribuição que ele gera para o Linux é muito maior.
ele tem um propósito, provavelmente, porque é um trabalho voluntário, né? Ele não é pago para fazer isso, até onde eu sei. Obviamente, isso gera coisas boas. Pô, meu irmão, você vê um programador para você precisa de alguém para programar embarcado, alguma coisa, e ver um cara que mantém alguma parte do Linux, meu irmão, você quer esse cara na sua empresa. Então isso é bom para ele, mas não é só. Então o cara tem, mano, olha como é que a humildade é importante, sacou? Eu jamais, cara, eu entendo quando a gente num ambiente corporate, alguém é ríspido comigo, eu entendo totalmente que a pessoa só tá fazendo o trabalho dela. E que em outro momento, talvez se realmente eu achei que a pessoa passou do ponto, em outro momento eu vou chamar a pessoa e vou conversar. Cara, ó, chegou a hora de dormir. Chegou a hora de Mas dormir. é isso, eu acho que a gente já falou bastante já. Eu vou ter que cortar a última parte, infelizmente, mas é isso aí. Então eu vou deixar Abraço. só. É. Então é isso aí. Muito, muito obrigado aí pra você que ficou aí. E é isso aí. Um beijo no coração e tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.